Olá, está começando mais um Conversa Descomplicada. Esse programa que tem o oferecimento de Smart Media. Se você quer gravar o seu podcast, aqui tem o melhor estúdio em Goiânia para você gravar o seu podcast e estourar por esse Brasil afora. É Estúdio Smart Media. E se você, aposentado ou servidor público do Estado e da Prefeitura de Goiânia, está precisando de dinheiro, a Soma Consignado tem as melhores condições, as menores taxas e o melhor atendimento. Venha para a Soma Consignado, você também. E hoje o Conversa Descomplicada nós vamos falar sobre casamento, sexo, educação sexual e até de intimidade de casais. Mas se você pensa que vamos falar sobre filme, novela ou até mesmo os renomados livros de autoajuda matrimonial, vocês se enganaram. Você já ouviu falar que na Bíblia tem resposta para tudo, não é isso? Sim, fala e orienta nos mínimos detalhes essa prática no seu casamento. A Bíblia, mais especificamente o livro de Cantares, vai instruir os casais a ter uma vida em abundância no seu casamento. Para falar sobre esse tema, vamos convidar o pastor Carlos Frederico Guimarães, bacharel em teologia pela Faculdade FATERJ, professor na área teológica há 8 anos e atua como professor pelo Seminário Pentecostal de Goiás, CEPEGO. Além de pregador, ele é palestrante matrimonial. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Leandro. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente comentar sobre um tema tão importante, tão necessário, porém tão ignorado. Exatamente. Pastor, para a gente começar, qual o propósito do livro de Cantares? O que podemos concluir teologicamente sobre esse referido livro de Salomão a respeito da teologia da intimidade? O que vem a ser isso, pastor? Bem, Leandro, é o seguinte, só para quem está nos acompanhando já entender, o meu comentário ele é realmente assim teológico. O que a Sim. Bíblia tem a dizer sobre o sexo, sobre o casamento? Bem, o livro de Cânticos ou Cantar, isso vai depender de qual a versão da Bíblia que a pessoa tem na sua casa. Ele foi escrito por Salomão. Diz a palavra de Deus que ele escreveu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. E esse livro, Cântico dos Cânticos ou Cantar de Salomão, que nós temos na Bíblia Sagrada, acredita-se que ele é o mais excelente de todos os cânticos que Salomão ele compôs. Bem, qual que é a proposta desse livro? É um livro pequeno, porém muito poderoso. É um livro pequeno, mas cheio de simbologia. Só que esse livro, nós temos que ter 2 pontos de observação. O primeiro ponto literal e o segundo ponto espiritual. O primeiro ponto literal é aquele que nós vamos tratar hoje, né? Esse livro, ele foi escrito para quem? E o segundo ponto é o perfil espiritual do livro. O livro vai falar de um homem que ama a sua esposa e a esposa que ama o seu esposo. Essa é a questão literal. A questão espiritual é a esposa ali está representando Israel ou está representando a igreja que é amada por Deus e essa igreja ama o seu Deus. Então nós temos essas 2 linhas de interpretação que não podem ser ignoradas. Esse livro tem que ser entendido para a vida prática de um casal e esse livro tem que ser também entendido no âmbito espiritual. Assim como eu devo ser fiel à minha esposa, assim como a minha esposa deve ser fiel ao seu esposo, né, assim a igreja deve ser fiel para com Deus. Bem, o livro de Cânticos, né, resumidamente, ele é a nossa base de educação sexual, tanto para aqueles que são solteiros, tanto para aqueles que já são casados. Como você falou, Eliandro, a Bíblia tem resposta para tudo, né? E a minha preocupação infelizmente, há pessoas solteiras que ele vai levar para o seu casamento aquilo que ele viu em novela, em filmes. Sendo que na Bíblia nós temos um livro que nos dá uma direção E de hoje, como ter uma intimidade e sexual hoje plena. até no meio gospel mesmo, a gente encontra, né, vários livros de vários temas, né, sobre o casamento. Sendo que as pessoas poderiam também indicar a Bíblia, que é um livro, né, que tem tudo ali que a gente precisa utilizar para poder
prosseguir em relação aos relacionamentos. Pastor, mas o que é ter uma vida plena no casamento? Certo. Certo. Quando a boa resposta é aquela que vem depois de uma pergunta, né? Como ter Sim. uma vida boa no casamento? Como ter uma intimidade boa no casamento? Ao longo desses 8 anos que eu tenho trabalhado como seminário, os meus comentários sempre eles vão basear biblicamente, teologicamente, porque nós temos os terapeutas familiares, temos os sexólogos que vão tratar sobre esses assuntos, mas eu tenho observado que nós temos um livro na Bíblia que trata sobre isso, né? Então, o livro de Cânticos, ele vai nos dar uma resposta de como ter um casamento abençoado. Quando eu analiso os 8 capítulos do livro de Cânticos, eu observo 3 coisas fundamentais em um casamento. Primeiro, toque físico. Segundo, pensamento. E terceiro, o romantismo. Quando eu falo de toque físico, nós temos no capítulo 1, versículo 1, é interessante, normalmente os comentaristas vão falar que sempre as mulheres falam muito. E no livro de Cânticos, quem começa falando é a mulher. E quem termina falando é a mulher, né? No capítulo 1, versículo 1 de Cânticos, a esposa, ela diz o seguinte: beija-me com os beijos da sua boca. E ela vai dizer o seguinte: por que ela quer ser beijada? Porque os beijos do seu esposo são mais agradáveis do que o vinho, que era uma bebida muito comum naquela época. Então ela está falando de toque físico, toque físico. Quando é que a gente percebe que um casal não está bem? Né? Quando há ausência de toque físico. Então, o toque físico ele é importante dentro do relacionamento conjugal. Segundo ponto, o livro de Cânticos vai falar sobre o poder da imaginação. Né? O que precede o ato sexual? A imaginação. O nosso amigo Salomão, ele vai falar que a sua esposa ela é semelhante a um cacho de uva, porque na cabeça dele, ele quer exemplificar o que ela é para ele. Então, ele usa uma fruta que era muito saboreada, muito comercializada, muito valorizada naquela época, para falar, olha, o sabor do meu relacionamento é como a uva, isso é imaginação. E hoje se perde muito esse romantismo, Exatamente. o visual, né? A criatividade. A criatividade, principalmente do homem cristão, né? O homem cristão achou que casou, perde todos esse romantismo, né? E acaba que às vezes fica um casamento fadado à ruína, né, pastor? Exatamente. No livro de Cânticos a gente vai perceber que são 2 pessoas que estão... Porque o livro de Cânticos, literalmente, ele é um cântico mesmo. Eles estavam a gente lê o livro de Cânticos, mas naquele período eles eram cantados. Ela está cantando para ele e ele está cantando para ela. Dependendo da Bíblia que a pessoa tem na sua casa, vai ter umas Bíblias que elas vão estar bem mais assim elaboradas, que elas vão dizer aqui quem está dizendo a esposa, aqui quem está dizendo o esposo. Só a nível de informação. Será que é aí que surgiu cantadas? Exatamente. Ofletadas, né? E só para aproveitar a brincadeira, a gente fala que homem tem que ter pegada. Sim. Né? É tão interessante, não é que eu tô falando, não é que eu estou. A gente tem que entender isso dentro da santidade, dentro da Sim. ótica cristã. No livro de Cântico, a esposa ela fala para o seu esposo: eu quero que a sua mão direita esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão esquerda me abrace. Isso na linguagem brasileira, para alguns, isso aí é pegada. Né? Ou seja, ela está dizendo, eu quero ser... Outro detalhe interessante de Cânticos é que a gente vê a mulher pedindo. Não é uma mulher calada, uma mulher que expressa sua necessidade. Ela fala que ela quer ser beijada, ela fala que ela quer ser abraçada. Né? E no capítulo 8 de Cânticos, versículo 14, ela fala assim: venha saltando sobre os montes como um filhote de cervo. Né? Então, assim, ela usa um animal mamífero para falar, eu quero que você venha como filhote. Aí você para pensar, o que o filhote faz, né, com a sua mãe? Então, por que tem muita simbologia? Eles estão tentando exemplificar a intimidade deles. Sim. Intimidades dele. Talvez eu estou fazendo muito comentário, eu estou até ultrapassando as perguntas, Não, mas pode ficar à vontade. Pode ficar tranquilo. Está bacana, eu até queria também pontuar nisso daí, o que acontece muito hoje com os casais. Se a mulher tomar a iniciativa, principalmente que bom que no você meio, falou isso. nesse meio, fala que ela é para frente, que ela não é uma mulher, vamos dizer assim, pura, né, pastor? Exatamente. O interessante do livro de Cânticos,
algo que eu acho extraordinário. Ao longo desses anos, trabalhando com matérias teológicas, uma delas é sobre livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são livros poéticos. O livro de Cantares, ele é um livro expressamente romântico. E, querendo ou não, ele é erótico. Aonde que o erótico ele é autorizado por Deus? Quando ele é usado dentro do casamento. Se a mulher quer ser para frente, ela tem que ser para frente dentro do seu casamento, Sim. nunca fora. E assim sucessivamente um homem. Interessante que o cristianismo vai trabalhar sobre a iniciativa dentro do casamento, nunca fora do casamento. Então a mulher ela tem que ter essa iniciativa dentro do casamento. No livro de Cânticos a gente vê uma mulher que pede para ser beijada. Nós vemos no livro de Cânticos uma mulher que pede para ser abraçada. No livro de Cânticos nós vemos uma mulher que por cerca de 27 vezes ela fala amado, não atribulado, não chato. Ela fala amado. A gente percebe aí o poder do elogio. Se você quer animar alguém, você tem que elogiar. Né? E assim, o que mais pode desanimar um homem no ato da intimidade é a crítica da mulher. Sim. Agora, essa mulher aqui no livro de Cânticos, não. Cerca de 27 vezes, ela não xinga, ela não dá apelidos pejorativos. Ela fala amado. Cerca de 20... tem 8 capítulos, mas 27 vezes ela fala meu amado. O meu amado é meu e eu sou dele. Em vez dela xingá-lo, em vez dela desrespeitá-lo, ela elogia. Porque dentro do livro de Cânticos a gente percebe também sobre sexo através de palavras. Nós nos relacionamos sexualmente através de pensamento, nós nos relacionamos sexualmente através do corpo físico, através das palavras. A esposa aqui no livro de Cânticos, ela fala o seguinte: a boca do meu amado é a própria doçura. E o amado diz para a esposa: leite e mel estão debaixo da sua língua. Como é que ele sabia disso? Porque eles se tocavam. E só que era algo que era dentro do casamento, nunca fora do casamento. Dentro do casamento, entendeu? Então a mulher tem que ter iniciativa dentro do casamento, Sim. nunca fora do casamento, nunca fora. E eles usavam muito a figura de linguagem, né, para expressar animais, bebidas, como você já falou também, e até frutas, né? Quando Salomão e a Sulamita, né, que é a esposa de Salomão, eles vão utilizar animais, ele em alguns pontos ele quer dizer o seguinte: a energia, né? Sim. Quando vai utilizar alimentos, é para falar que tem sabor. Então, a vida íntima, né, querendo ou não, a vida íntima do casal envolve energia, né? Energia, disposição física para sexualizar com a esposa ou com o esposo. E detalhe, essa sexualidade ela tem que ter sabor. Ou seja, olha só o tanto que é extraordinário esse livro. O livro ele diz que o sabor ele tem que ter sabor tanto para ele como para ela. E ela vai falar, olha, é melhor do que o vinho. E ele vai falar, olha, estar com você é melhor do que o sabor do leite e do mel, que eram bebidas muito valorizadas naquela época. Então, a proposta do livro não é falar de mel, é usar o mel para exemplificar o sabor da intimidade. Assim também como o servo usa a força dele, né? Exatamente. A sagacidade, ao contrário do que a gente vê no mundo secular, que o homem quer chamar a mulher de cachorra, de potranca, e isso acaba que ao invés de estimular, né? Ao invés de estimular, faz com que essa mulher se contraia, né, pastor? Não, um ponto interessantíssimo que você falou. Os apelidos fora do contexto cristão, eles são pejorativos, né? Desvalorizando a mulher. Né? Denegrindo a imagem. Denegrindo a sua imagem, desrespeitando-a. Tanto é que, infelizmente, né, um homem que namora com muitas mulheres é um garanhão. Agora, mulher que namora com muitos homens, não que a gente é a favor disso, de forma nenhuma, mas uma mulher que namora muitos homens é apelidada por alguns de catraca de ônibus, onde todo mundo passa. Na Bíblia Sagrada, essas comparações não são para desvalorizar, mas é para valorizar. Enaltecer, né? Exatamente. Quando Salomão chama a sua esposa das éguas de Faraó, é porque naquela época os cavalos mais caros, mais adestrados, mais habilidosos para a guerra eram as éguas que estavam sendo adestradas, treinadas lá no Egito. Então, quando ele chama ela de égua de Faraó, ele está dizendo...
Hoje é muito difícil entender isso, mas naquela época era muito fácil entender isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, você é muito valorosa, muito valorosa. A Sulamita ela vai dizer o seguinte no capítulo 2: assim como a macieira se destaca entre as árvores, assim é o meu amado entre os homens. O que ela estava dizendo? Assim como a maçã é saboreada, é valorizada, é procurada, o meu amado é saboroso, é valorizado e eu procurei até que um dia eu achei. A gente vê muito isso aí que o senhor está falando também, de colocar a valorização a um animal. Em Marrocos, a gente até acompanha também, que quando quer dizer que a mulher é muito valorosa, fala que ela vale tantos camelos, né? Exatamente. Então, essa figura se adequa Não, perfeitamente, com né? certeza. Infelizmente, o nosso Brasil, infelizmente, ele perde muito nessa questão. Por quê? Porque nesses outros países, essas comparações são para valorizar e são aceitas, tanto pelo homem como pela mulher. Agora aqui no Brasil, não. Isso vira é, denegrando a imagem feminina. Sim, E detalhe, o sexo antes do casamento, do ponto de vista bíblico, teológico, ele é pecado. Agora, no casamento, Deus requer que essa prática ela seja contínua. Agora, a gente não vai falar aqui de quantidade nem intensidade, porque isso é de casal para casal. sim. Mas a Bíblia deixa bem claro que, uma vez casado, os dois têm que usufruir dessa intimidade. Aí a pergunta é aquela do começo, né? Aonde que tem um livro que vai nos dar uma direção? Né? Se eu tenho que me sexualizar como esposo ou com a minha esposa, quando eu falo meu esposo, eu estou aqui representando as mulheres. Né? É, onde que tem um livro na Bíblia que vai me direcionar, me exemplificar? Onde tem na Bíblia um livro que vai me dar um norte sobre a intimidade de casal? O livro de Cânticos. Sim. O livro de Cânticos, ele só fala sobre isso. Tanto é que nós tivemos casos em séculos passados de líderes religiosos querer tirar o livro de Cânticos da Bíblia, porque sim, ele é sensual, sim, ele é erótico, porém, o sensual ele é aprovado por Deus dentro do casamento. O erótico ele é aprovado por Deus dentro do casamento. Tanto é que no livro de Cânticos fala: põe-me como selo sobre o teu coração, porque a fidelidade ela começa dentro do coração. Porque para Jesus o adultério ele não começa quando você pratica com outra pessoa. O adultério começa quando você começa a mentalizar no seu coração. E o livro de Cânticos fala que o que precede o ato sexual é aquilo que acontece na mente, entendeu? Exatamente, pastor. E até o senhor falando, vou voltar só um pouquinho para entender mais sobre isso. Por que, à luz da Bíblia, é errado o sexo antes do casamento, pastor? Bem, muitas das vezes as pessoas elas querem encontrar na Bíblia uma frase assim, ó: e não fará sexo antes do casamento. A gente não tem uma frase assim na Bíblia, mas a Bíblia ela ensina sobre isso na Bíblia. A Bíblia já ensina sobre esse assunto. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou o homem para uma mulher para um homem, e os dois se tornariam então uma só carne. Então, se tornar uma carne no âmbito espiritual, emocional e físico. Como é que eu me torno uma só carne com a esposa? Como é que a esposa se torna uma só carne com o esposo? No ato físico. Tanto é que o órgão sexual da mulher e o órgão sexual do homem, eles se encaixam. Né? Aí a gente... Porque o casamento ele envolve a mente, envolve o corpo, envolve o espírito, porque quem criou o sexo foi Deus, e a gente adora Deus em espírito e em verdade. Pois bem, a Bíblia, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, Paulo ele fala o seguinte, que é melhor casar do que se abrasar. Ou seja, que o termo abrasar ali é o termo brasa mesmo do grego, onde a pessoa está fervendo. Pegar fogo, tá como diz o outro, fogo, né? Tá pegando fogo, tá fervendo. O desejo sexual está quente. Só que aonde é que eu vou usar esse desejo sexual? No casamento. Então o apóstolo Paulo ele fala que é melhor se casar do que ficar sofrendo pelo desejo. E Jesus ele fala o seguinte, que há pessoas que receberam um dom espiritual de Deus de não necessitar de casar. Então isso é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre pessoas que precisam se casar e pessoas que receberam um dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele mesmo, ele falou, cada um tem... Eu queria que... O apóstolo Paulo, ele faz um comentário pessoal, eu queria que todos os homens fossem como eu. Como assim? Eu recebi o dom do celibato.
Mas também um homem que tinha 9 dons espirituais, tinha mais de 300 marcas de chicote no seu corpo. Um homem que era missionário, tinha data para viajar, mas não tinha data para voltar. Quem é a mulher que vai casar com o homem? Muito Né? difícil, Muito né? difícil. Então, na medida do chamado missionário, a pessoa não pode se casar. O apóstolo Paulo fala, eu queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu dom, a sua habilidade. Então, Carlos, eu não recebi essa habilidade. Sou casado há 10 anos e graças a Deus, né, é, é, o início do casamento foi bom? Foi, mas hoje está melhor. Por quê? Porque o livro de Cânticos, ele começa falando de beijo. E ele finaliza falando de penetração, porque nos faltaria tempo para falar sobre isso. Sim. Porque a Sulamita, ela fala, pode vir porque o jardim já está aberto. Ela não está falando de um jardim gramado, ela está falando dela. Eu sou o seu jardim. Nesse jardim tem frutos deliciosos. Ela não quer falar de jardim, ela quer falar dela. Então, para você Ela entender, usa essa figura ela de usa essa linguagem. figura, ela quer explicar para o seu esposo, olha, eu sou o seu jardim. E ela fala, é um jardim selado. Somente uma pessoa está autorizada a entrar e sair. Então, voltando àquela pergunta lá, a Bíblia Sagrada fala que o ato sexual só pode ser praticado dentro do casamento, nunca fora. Até porque, imagina os prejuízos, os transtornos que a gente teria dentro da igreja, além do que acontece fora da igreja. Se a gente for fazer uma pesquisa, o IBGE fala a quantidade grande de mães solteiras. Por quê? Porque gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência, quantidade de abortos clandestinos. Por quê? E doenças também sexualmente transmissíveis. Né? Porque os homens tiveram a responsabilidade de fazer o ato, e a mulher também, mas eles não se prepararam para a responsabilidade de ter um filho. Então, assim, as pessoas elas não têm... A partir do momento que o rapaz fala que quer casar com a moça, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho responsabilidade para dividir uma vida e uma cama com você. Pastor, só para a gente finalizar, vamos falar agora aqui, ó, que, como o senhor falou, o sexo começa no pensamento. Mas muitas pessoas não aceitam e acham que o cristão não pode ter as preliminares, como o senhor falou, vem no pensamento, depois vai no beijo. Exatamente. O que o senhor acrescenta sobre isso, para a gente finalizar? Olha só, antes, o nosso amigo Salomão, eu tenho esse ritmo de falar amigo, amiga, né? Tanto no sentido irônico, né? De vez em quando eu falo Nabucodonosor, o nosso amigo, né? Mas o nosso amigo Salomão e a nossa amiga Sulamita, antes, ela não estava beijando, mas na mente dela funcionava assim. A boca dele é a própria doçura. Lá no capítulo de número 7, Salomão ele fala o seguinte, o seu ventre é como um monte de trigo, e o seu umbigo é como uma taça redonda que nunca falta vinho. Bem, isso é o que está na mente dele. Então, o que precede o ato? O que a gente imagina. A única pessoa que Deus me autoriza a imaginá-la nua é somente a esposa. Né? A única pessoa que Deus autoriza a uma mulher a imaginar é o esposo dela. Então, querendo ou não, o sexo ele começa na mente. E outro detalhe, ser casado, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso na primeira carta aos Coríntios capítulo 7. Para que a gente consiga vencer a prostituição, as tentações da vida, cada um tenha o seu esposo e cada um tenha a sua esposa. Por quê? Porque eu tenho uma liberdade dada por Deus de imaginar a minha esposa. E o que precede o ato? O pensamento. Agora, o que Salomão fala no capítulo 7? Nunca falta vinho no umbigo da minha esposa. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, o seu ventre mata a minha fome e no seu umbigo eu mato a minha sede. Mas isso é o que estava no pensamento. Aí depois ele vai executar esse pensamento. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, o grau de intimidade, a maturidade sexual, ela vem com o tempo e é de casal para casal. De casal para casal. Então, tem que ter as preliminares. Até porque nós já estamos familiarizados com esse assunto, que homem é um fogão a gás. Ligou, acendeu. E a mulher é um fogão a lenha. Então, até você juntar toda a quantidade de lenha necessária, até você conseguir acender, né, o fogo da lenha, até a panela ferver. Então, realmente, as mulheres,
Por isso que no livro de Cânticos nós temos uma mulher que fala, que pede, ela pede para ser beijada, ela pede para ser tocada. No capítulo 1 de Cânticos, versículo 16, não é o esposo que fala, é a esposa. O nosso leito é viçoso. O que ela está dizendo? A nossa cama, a nossa intimidade é viçosa, tem vida, tem vida. Por quê? Porque a gente percebe que havia as preliminares. Agora, um detalhe interessante, Salomão, ele é um apreciador da sua esposa. Ele elogia o cabelo, ele elogia o rosto, ele elogia os brincos. Lá no capítulo 7, ele fala o seguinte: como são lindos seus pés na sua sandália. Então, ele marcou um ponto ali positivo, porque além de elogiar o pé, ele elogiou a sandália nova que ela colocou. Toda mulher que sai para se arrumar, a gente tem que observar o que ela fez em cima, nas mãos e nos pés. Sim. E ele faz ele acerta ali o ponto certinho. Como são lindos os seus pés nas suas sandálias. Isso é o que? Uma preliminar. É começar a fazer sexo com as palavras. Você fala isso para ela, isso vai gerar nela alguma coisa. E o que ela vai falar para ele vai gerar alguma coisa. Porque o que levanta o desejo? Não é só o que a gente vê, é o que a gente ouve. Entendeu? Exatamente. E aí, você quer ter uma vida plena espiritualmente falando e também no seu casamento? Leia a Bíblia. Já diz o escritor norte-americano Woodrow Wilson: o homem se priva do melhor quando deixa de ler a Bíblia. Eu quero agradecer aqui a participação do pastor Carlos Frederico. Muito obrigado, pastor. Amém. Para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando esse importante tema. O tempo é pouco, mas o tempo das pessoas também é pouco, né, para nos acompanhar. Mas o conselho que eu deixo para os casados e aqueles que vão se casar é: tenha mais familiaridade com o livro de Cânticos. É um livro pequeno, mas é um livro poderoso. É um livro pequeno, mas é um livro que vai nos direcionar. É possível, sim, ter uma vida íntima, uma vida conjugal, íntima, plena, abençoada. A gente não precisa de uma pessoa fora do casamento para nos alimentar sexualmente, porque a gente já tem uma pessoa dentro. Essa pessoa se chama o seu esposo e essa pessoa se chama a sua esposa. Né? Exatamente. Para finalizar, a minha tristeza é que, infelizmente, muitos casais e muitos solteiros que vão se casar, eles levam para o casamento aquilo, porque tudo que a gente faz reproduzem, né, o que vê no mundo secular. Tudo que a gente faz é baseado no que a gente vê e ouve. Infelizmente, tem pessoas que levam para o casamento, né, os 50 não sei o quê, nos 50 não sei o quê, sendo que a gente tem uma Bíblia que tem um livro colorido que vai lhe dar. E detalhe, isso deixa muitos homens e muitas mulheres de consciência tranquila, porque na palavra de Deus, Deus está dizendo o seguinte: você pode e deve ter uma intimidade sexual plena. Em nome de Jesus, a gente está abençoado nessa área. Obrigado, pastor. Esse programa, Conversa Descomplicada, tem o oferecimento da Smart Media. Se você quer produzir o seu podcast, vem para o melhor estúdio de Goiânia, Smart Media. Você também que é servidor público estadual da Prefeitura de Goiânia, aposentado ou pensionista e quer adquirir um dinheiro por meio do empréstimo consignado, a Soma Consignado é o melhor lugar para você. Obrigado a todos e até a próxima.